Professor, com o aumento dos preços de imóveis residenciais, preços de metro quadrado, há muito já se especula sobre uma possível bolha imobiliária no Brasil. Existem sinais de que haja essa bolha? Eu acabei de publicar uma carta no Núcleo do Real Estate, cuja denominação que eu dei foi alerta de bolha. A gente não consegue compreender e identificar a existência de uma bolha enquanto ela está acontecendo, porque enquanto ela está acontecendo os preços estão subindo, as pessoas estão comprando, vendendo e aceitando essa conjuntura. Você só consegue identificar depois que o ciclo passa, depois que a bolha desvanece, o que é muito perigoso e muito delicado. De outro lado, quando se procura explicar crescimento de preços, você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você explica por questões especulativas, e aí sim você identifica a existência de bolha, ou você explica por questões nitidamente estruturais e muito claras. Neste momento, há identificação de que alguns preços estão fugindo da sua raiz estrutural. Então, se estão fugindo, pode haver um crescimento de preços não sustentado. Isso significa que que pode haver uma desarticulação no mercado sustentando esse crescimento inadequado de preços. Mas esse crescimento inadequado, ele já não estaria, de certa forma, se estabilizando ou diminuindo? O crescimento inadequado... Já não há sinais de que... o crescimento inadequado na realidade brasileira é muito difícil de acontecer, primeiro, em grande intensidade e segundo, por ciclos muito longos. Nós não temos um determinado componente que ajuda, no mau sentido, evidentemente, mas que ajuda a fazer bolha, que é crédito imobiliário muito intenso em relações dívida-valor muito alta, em volume muito pesado. No Brasil o crédito imobiliário é muito contido e, de outro lado, é extremamente responsável, acentuando. Os bancos financiam frações entre 70% e 80% só dos imóveis. Então é muito difícil você ter grandes volumes de capital especulativo dentro do setor. Grandes especuladores não especulam em real estate, porque o real estate tem uma liquidez muito reduzida. Quem especula são muitos pequenos especuladores. E o que no Brasil fica difícil de acontecer, porque para você especular sobre preços em grande intensidade dentro do real estate, você é obrigado a ter grandes volumes de capital, porque o nível de financiamento é mais baixo. Então a gente não tem tendência de fazer bolhas exóticas com preços que vão a 2 vezes o que valem e voltam para metade. A gente não tem tendência de fazer isso. Mas nós temos tendência de ter 15%, 20% de desarticulação de preço, o que é muito, porque preços 15%, 20% acima do preço justo significam que você está pagando 15% a 20% de valor sobre nada, de preço sobre nada. A gente percebeu até aumentos um pouco mais vultuosos, digamos. Houve casos de imóveis que duplicaram, triplicaram de valor nos últimos 2 Mas aí anos. você tem uma explicação estrutural clara. Parte do crescimento que a gente identificava naquele momento tinha uma clara identificação no crescimento estrutural dos preços. Terrenos, outorga onerosa, a questão do INCC não cobrir o crescimento específico dos preços em cada um dos empreendimentos, a questão dos orçamentos que não viram custo por si só, a questão do crescimento muito grande das empresas a partir dos IPOs, né? Crescimento muito grande da capacidade de investir sem um suporte adequado de gestão. Quer dizer, tudo isso fez uma conjuntura que fez os preços para cima. De lá para cá, alguns preços continuam subindo, aí já sem uma razoável explicação na sua estrutura. Para o comprador, como avaliar se isso é um preço justo? Não tem como. É complexo isso. O comprador não consegue entrar do lado do empreendedor para ver qual seria o preço justo. O preço do imóvel residencial justo é do residencial, hein? O preço justo é o que cobre os custos, as margens de incerteza, porque a gente vende antes de construir, então tem que pagar a margem de incerteza, e uma remuneração adequada para o risco do investimento. Isso é o preço justo. Quando o preço justo se define, as pessoas vão buscar o valor justo, que você busca como? Por comparação. Para fechar a questão da bolha, você tinha falado que o Brasil não enfrenta alguns problemas acho que é um pouco diferente em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, pela questão do crédito, é isso? Especialmente da especulação, que lá realmente era uma coisa muito mais forte. Muito mais forte. Nos Estados Unidos você via anúncios na TV de crédito a 110% do valor do imóvel, ostensivamente.
nesse tipo de comparação não corremos o risco de ter uma bolha. Absolutamente não, porque no Brasil, eu tenho dito isso com toda a ênfase, o crédito imobiliário no Brasil é absolutamente responsável. E o crédito imobiliário nos Estados Unidos é, pela estrutura, né, é irresponsável. Porque o crédito imobiliário no Brasil é assim, o banco te empresta e fica com risco. Então não temos bolha. Nesse sentido, não. Nós temos preços inadequados. Por isso que eu escrevi alerta de bolha e não bolha. Quer dizer, nós temos preços inadequados. Luz amarela. Luz amarela.